E aí, pessoal? Bom dia, saudações. Bom dia, Lange. E aí, beleza? Bom dia, professor. Bom dia. Uau. Professor, você ainda não passou a lista 5, né? Acabei de colocar ela no ar hoje de manhã. Ai, que bênção. Obrigada, tá? Desculpa a Agora eu vou demora. sair. Tá ok, agora eu estou saindo, tá? Tá bom. Por aqui tudo certo, gente. Tudo de boa. Espero que vocês estejam bem também. Fim de semana tenha sido tudo bem. Tirando o calor, né? Nossa, o calor tá difícil, viu, Lange? É, tá dureza mesmo, né, Cauê? Mas Está o... castigando a gente. Oi? Está castigando a gente, principalmente à noite, né? É, mas acho que hoje vai chover. Hoje vai chover, vai ficar mais tranquilo. Calorzão mais eleições, isso aí. Beleza, pessoal. Então, como eu comentei há pouco, desculpa pela demora com a lista 5, agora ela está disponível, tá? E aí vai ser a última lista, né? Eu provavelmente dou aula até semana que vem. É possível que seja só até segunda da semana que vem, mas eu queria deixar a quinta como um coringa. Talvez eu precise dar aula da quinta, pelo menos metade dela, não sei ainda. Então, a princípio, é melhor reservar a segunda e a quinta. Mas aí semana que vem encerra, beleza? Bom, vamos começar então. Vocês têm alguma coisa para discutir da última vez? Isso, Rodrigo, vai ser semana que vem, ou segunda ou quinta, não sei ainda, mas é melhor deixar a quinta reservada. Então, beleza, pessoal. Da última vez a gente estava falando sobre a fórmula de Rodrigues para os polinômios de Legendres, né? Então, a gente tinha visto que os polinômios Pn de x, eles podiam ser escritos como sendo, tinha um fator numérico aqui, 2 elevado a n, n fatorial, e aí é uma derivada de ordem n, então dn dxn, da função x ao quadrado menos 1 elevado a n. Então, você pega um polinômio, né, x ao quadrado menos 1 elevado a n, e aí você deriva isso n vezes. E aí você pode imaginar, né, que os coeficientes que vão começar a cair aqui vai ser uma coisa complicada, né? Então, vai ter uma farofa de coeficientes aqui, que são exatamente aqueles coeficientes do polinômio de Legendre. Então, apesar dos coeficientes dos polinômios serem feios, digamos assim, eles têm uma origem razoavelmente organizada. E a gente tinha usado aquela fórmula de Leibniz, que era a fórmula para calcular a derivada enésima de um produto de funções, U vezes V, que aí era uma expansão binomial, né? Ficava assim, j elevado a zero até n, aquele fator n escolha j, vezes a derivada jésima de U, a derivada n menos jésima de V. E aí, com isso, a gente tinha mostrado que a gente podia escrever os polinômios de Legendre como sendo 1 sobre 2 elevado a n, somatória j indo de 0 até n, n escolha j ao quadrado, x menos 1 elevado a n menos j, x mais 1 elevado a j. Então, isso daqui dá uma expressão explícita, né, para os polinômios de Legendre. Ou seja, se a gente quer uma fórmula explícita, assim, né, para escrevê-los explicitamente, isso daqui dá uma expressão útil nesse sentido. E também mostra que o polinômio de Legendre é um polinômio de grau n, né? Acho que isso é uma coisa que talvez eu não tenha enfatizado o suficiente, mas, ou seja, o Pn, o grau máximo dele é um polinômio de grau n. Beleza, pessoal? Perguntas? Não? Maravilha. Então, o que eu não mostrei para vocês na última aula é que, de fato, isso daqui
são os polinômios de Legendre, no sentido que a gente tinha visto os polinômios de Legendre como sendo a solução da equação de Legendre. São uma das soluções da equação de Legendre. Que eu posso até reescrever aqui, né? Peraí. Então, deixa eu só achar ela de volta aqui, onde é que ela está. Isso, a equação de Legendre, né? Equação de Legendre. De Legendre era 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x, y', mais n mais 1, y igual a zero. Eu não mostrei, eu meio que só falei que, de fato, isso daqui, essa coisa estranha aqui de Rodrigues, dá exatamente essa solução da equação de Legendre. Isso ficou faltando a gente mostrar, e é uma conta importante que a gente tem que fazer, porque ela envolve métodos úteis, né, de se aprender. Então, é isso que a gente vai começar fazendo hoje. A gente vai mostrar que isso daqui, de fato, é solução disso. Então, para começar, vamos fazer o seguinte, defina psi como sendo x ao quadrado menos 1 elevado a n. Então, a forma de Rodrigues, né, ela vai dizer que Pn vai ser 1 sobre 2 elevado a n, n fatorial, dn, dxn de psi. Então, esses fatores aqui, eles não são importantes para o argumento, porque a equação ela é linear em y, então, se o Pn é solução, uma constante vezes o Pn também é solução. Então, esses fatores aqui, eles não são importantes para mostrar que é uma solução. Eles têm a ver só com a normalização dos polinômios de Legendre. Então, o que a gente precisa mostrar é que a enésima derivada dessa função psi satisfaz essa equação diferencial. Tá? Então, vamos lá, por partes. Vamos começar vendo o seguinte. Quem que é a derivada do psi? Psilinha. Psilinha é n x ao quadrado menos 1 elevado a n menos 1 vezes 2x. Certo? Então, se eu fizer aqui, ó, x ao quadrado menos 1 vezes psilinha, o que vai dar isso daqui? Se eu fizer x ao quadrado menos 1 vezes isso daqui, vai dar 2nx vezes o próprio psi. Tudo bem? Então, eu vou usar isso daqui. Isso aqui é uma EDO, né? Isso aqui é uma EDO para o psi. Tá? Eu vou usar isso daqui para mostrar que esse cara aqui satisfaz essa equação. Tudo bem, pessoal? Tá clara a ideia? Sim? Beleza. E como é que eu vou fazer isso? Eu simplesmente derivo essa relação aqui, n mais 1 vezes. Então, eu vou escrever assim, ó, dn mais 1, dx n mais 1, de... Opa, peraí. Deixa eu ver se volta. Só um minuto, Thiago. Por algum motivo não está voltando. Estranho, travou aqui. Boa. Ih, continua travado, peraí. Ih, gente, peraí que agora acho que deu ruim de verdade. Rapidão. Puxa vida. Isso, acho que agora voltou. Vocês vão me falando aí, tá?
Porque esses travamentos eu realmente até hoje não entendo por que eles acontecem. Inexplicável, mas acho que agora tá indo. Então, beleza. Eu vou calcular a derivada dos dois lados com relação a n mais uma vezes. Por que eu vou calcular n mais uma vezes? Bom, primeiro porque eu sei que o Pn é a derivada enésima, né? Mas essa EDO é uma EDO de primeira ordem, né? Ela tem uma derivada só, enquanto que essa daqui ela é de segunda. Então, ou seja, por isso que é n mais uma, tá? E o que a gente vai fazer é mostrar que isso daqui vai dar exatamente isso daqui. Ou seja, que a fórmula de Rodrigues é uma solução da equação de Legendre. Tá? Então, então, vamos lá, vamos fazer essa conta aí. Para fazer isso, a gente tem que usar a fórmula de Leibniz. Então, deixa eu voltar aqui nela. Ou seja, a conta central é a fórmula de Leibniz, essa daqui. Tá? Então, olha só, deixa eu copiar e colar ela aqui rapidinho. Deixar ela aqui no cantinho, só por enquanto. Então, a gente vai usar a fórmula de Leibniz. Por exemplo, a gente vai tentar calcular dn mais 1 dx n mais 1 de x psi. Porque x psi é esse cara aqui, né? Então, olha só, esse aqui é um exercício interessante, gente. Eu queria que vocês vissem como é que calcula esse tipo de coisa. Eu vou deixar a fórmula de Leibniz aqui para a gente ter ela como referência. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem um produto de duas funções, só que tem uma diferença aqui. A diferença é que não vai até n, vai até n mais 1. Então, todo lugar que aparece n, eu tenho que trocar por n mais 1. Então, eu tenho n mais 1, j, del xj da primeira função, que é x, vezes del x n mais 1 menos j da função psi. Ok? Beleza. Tirar esse negócio daqui. Agora, o que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que pensar o que acontece com esse negócio. Ó, esse termo aqui é o que vai salvar a nossa vida. Se a gente olha só para isso assim como um todo, tá meio, assim, parece meio complicado. Mas esse termo aqui que vai salvar a nossa vida. Então, por que esse termo vai salvar a nossa vida? Porque a maior parte das derivadas vai ser zero, né? Quando eu calcular a derivada de ordem zero, dá diferente de zero. A derivada de ordem 1 dá diferente de zero. Mas quando eu calcular uma derivada segunda, já vai dar zero. Então, isso daqui, na verdade, essa soma só tem dois termos. Ela tem um n mais 1 escolha zero, vezes a derivada zeroésima aqui, então é x vezes del x n mais 1 de psi, mais n mais 1 escolha 1, vezes a derivada primeira disso daqui, que é 1, vezes del x de n mais 1 menos 1. Ok? Isso daqui é 1, e isso daqui é n mais 1. Tá? Vou deixar para vocês para checar isso daqui. Ou seja, isso daqui vai dar x derivada n mais 1 ésima de psi, mais n mais 1 derivada enésima de psi. Tá claro, pessoal? Esse tipo de conta vai aparecer também na lista, por isso que é útil praticar com esse tipo de cálculo, tá? Então, a gente fez esse lado aqui, a gente calculou essa parte. Agora falta calcular esse daqui. Então, agora falta calcular dn mais 1, dx n mais 1, de x ao quadrado menos 1, psi. Então, isso aqui vai ser, de novo, pela fórmula de Leibniz, n mais 1, escolha j, del xj, da função x ao quadrado menos 1, del x
n mais 1 menos j de psi. Ok? Quantos termos não nulos vai ter nessa somatória? Por causa desse termo aqui, quantos termos não nulos vai ter aqui? 3. Boa, Giovanni. Derivada de ordem 0, ordem 1 e ordem 2, né? Então, vai ter n mais 1, escolha 0, vezes x ao quadrado menos 1, derivada n mais 1 de psi, mais n mais 1, escolha 1, derivada primeira, 2x, del x n de psi, mais n mais 1, escolha 2, derivada segunda, então dá só 2, del x n menos 1 de psi. Ah, desculpa, pessoal. Tá faltando o n mais 1, mas tem um outro erro. Deixa eu voltar aqui, ó, perdão. Tem um errinho aqui, que senão ia dar muito errado. Ó, na verdade, o que a gente tem que derivar é x ao quadrado menos 1, psilinha, tá? Então já tem uma derivada aqui, ó. Deixa eu até escrever esse psilinha melhor aqui, para deixar bem claro. Senão a gente ia ficar com sérios apuros aqui. Então aqui, ó, é um psilinha na derivada. Aqui, ó. Psilinha, tá? Então aqui já tem um psilinha. E, portanto, aqui, o que vai ter? Eu vou colocar psilinha em todo mundo. Então, tudo vai ter uma derivada a mais, tá? Então, vai ficar assim, x ao quadrado menos 1. Esse termo vai ficar um dn mais 2 de psi. Aí, o próximo termo vai ficar n mais 1 vezes 2x. Então, 2xn mais 1. Derivada n mais 1 de psi. E o próximo termo vai ficar 2 vezes. E aí, esse cara aqui a gente não tinha escrito ainda, deixa eu escrever para vocês. Isso daqui vai dar n mais 1 sobre 2. Então, vai cancelar com 2 e vai dar um n mais 1, derivada n de psi com relação a x. N. Oi, Luana. Não, então, porque o psilinha, então, por exemplo, aqui, ó, aqui, teoricamente, teria uma derivada n mais 1, mas como é psilinha, fica uma derivada n mais 2, por exemplo. Não, então, Luana, é porque, na verdade, ou seja, essa função psi não é uma função qualquer, né? Essa função psi, ela é essa daqui. Então, ela satisfaz essa equação, por isso que tem que ter o psilinha e não o psi duas linhas. Porque o que a gente está calculando é a derivada dessa função aqui. A gente quer mostrar que a derivada enésima dessa função psi satisfaz a equação de Legendre. Por isso que não é assim, não é uma função arbitrária, especificamente a gente quer olhar para isso daqui. Beleza. Ok, então agora a gente tem os dois resultados aqui, ó. A gente tem esse resultado aqui, que eu vou deixar aqui em roxo, e a gente tem esse resultado aqui. Eles têm que ser iguais a menos de um fator de 2n. Então, eu vou só copiar e colar. Eu vou dizer que isso daqui tem que ser igual a 2n vezes isso daqui. Por que 2n, né? Só para deixar bem claro, porque a gente estava falando dessa equação aqui, ó. Então, o que a gente calculou ali embaixo era a derivada do x psi, mas é 2n vezes isso. Né? Então, é isso daqui que a gente tem que comparar. Então, vamos ver agora o que sai disso tudo aqui, ó. Vamos comparar termos com derivados na mesma ordem. Então, vou ficar x ao quadrado menos 1, dn mais 2, dx n mais 2 psi. Aí, os termos de derivada primeira vão ser esses menos esses. Vocês veem que vai ter coisa cancelando aqui, né? Esse cara aqui, ó, 2xn, vai cancelar com esse 2xn aqui. Então, fica só 2x, derivada n mais 1 de psi, xn mais 1. E aí, no outro termo aqui, eu tenho n mais 1, e aqui eu tenho 2n, n mais 1. Então, vai passar para lá com sinal de menos. Vai ficar menos n mais 1, dn de psi, dxn. Tá?
E agora acabou. Lembra que os PNs, eles são 1 sobre 2 elevado a n, n fatorial, dn psi, dxn. Portanto, se eu multiplicar os dois lados dessa equação aqui, se eu fizer vezes 1 sobre 2 elevado a n, n fatorial, né, eu multiplico os dois lados por esse fator numérico, eu vou ficar com x ao quadrado menos 1, pn, duas linhas, mais 2x, pn', menos n, n mais 1. Isso aqui é igual a zero. Opa, faltou um igual a zero. Hã? Ou seja, eu chego na minha equação de Legendre. Beleza? Perguntas? Essas contas, elas não são muito amigáveis, pessoal. Eu sei disso. O que é importante entender é que, assim, elas não têm nada de fundamentalmente difícil. Elas são um pouco destrambelhadas, né? Não tem muito como fugir disso. Elas são, assim, não muito elegantes. Mas esse ramo de funções especiais, etc., é assim mesmo. As contas são assim, não tem muito como fugir. Tá? E é importante meio que se acostumar com esse jeito de fazer conta envolvendo somatórias, envolvendo essas derivadas de ordem alta e assim por diante, que isso aparece com frequência. Oi, Júlia. Desculpa, eu esqueci de atualizar. Vai sim, assim que terminar a aula, eu coloco lá. Já está tudo escrito, eu só esqueci de atualizar lá no site, perdão. Boa, Thiago, tem um PN no último fator aqui. Verdade, deixa eu ajustar aqui. Valeu. Beleza, pessoal? Boa. Então, agora a próxima coisa que a gente vai falar vai ser da ortogonalidade. Ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Então, pessoal, eu queria dizer o seguinte, talvez só para fazer um comentário rápido aqui, a gente está vendo muitas propriedades dos polinômios de Legendre e tal, né? E na lista, vocês vão ver propriedades de outro polinômio, do de Laguerre. Então, meio que vocês vão repetir esses passos dessas propriedades assim por diante, no caso do polinômio de Laguerre. A partir da semana que vem, a gente vai falar de fato sobre as aplicações disso daqui, né? Então, eu entendo que até agora talvez esteja um pouco assim abstrato. Por que eu estou enfatizando tanto esses polinômios de Legendre? Mas aí, a partir da semana que vem, a gente começa a falar das aplicações disso daqui. Aí vai ficar bem legal. Ô, Lucas, é verdade, mas isso daqui tá certo que todos os sinais são trocados, na verdade. Deixa eu copiar aqui, ó. Você vai ver. Você tem razão, mas ó, se eu pegar a equação de Legendre, eu vou colocar lá para copiar, para comparar. Tá vendo? Todos os sinais estão trocados. Desculpa, que acabou ficando assim, ó. Isso está trocado com esse está trocado com esse está trocado com esse. Verdade. Bem notado. Tinha esquecido de dizer isso daí. Ou seja, essa aqui ainda é a equação de Legendre que está todos os sinais flipados aqui. Beleza. Então, olha só, pessoal. O que a gente vai mostrar agora é o seguinte. Vamos mostrar que... é uma propriedade ainda mais forte do que a ortogonalidade que a gente tinha visto. Se eu integrar os polinômios de Legendre, Pn de x, vezes qualquer monômio x elevado a m, isso aqui vai ser igual a zero para qualquer m menor que n. Ou seja, o Pn é ortogonal a qualquer polinômio de grau m menor que n. Isso aqui é muito bacana, né?
Ou seja, o polinômio de Legendre é ortogonal a qualquer polinômio, não só a outros polinômios de Legendre, mas a qualquer polinômio, contanto que o grau seja menor do que ele. Né? Vamos mostrar isso daí. Como é que a gente mostra? A gente usa a fórmula de Rodrigues. Pn igual a 1 sobre 2 elevado a n, n fatorial, dn, dxn, x ao quadrado menos 1 elevado a n. Então, integral de menos 1 até 1 dx, pn de x, x elevado a m. Deixa eu talvez chamar isso aqui de outra letra aqui para não confundir. Vai, chama isso aqui de k. 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 Isso daqui vai ser 1 sobre 2 elevado a n, n fatorial, integral de menos 1 até 1, dx, dn, dxn, x ao quadrado menos 1 elevado a n, vezes x elevado a k. Tá? Alguma sugestão do que fazer aqui para lidar com essa integral? Por partes, o que a gente faria por partes aqui, Giovanni? Beleza. E o termo cruzado, como é que vai ser aqui? Então, a ideia é essa mesma. Maravilha, integração por partes. E o termo cruzado? Aqui a gente dá bastante sorte, né? O termo cruzado, ele fica zero, exatamente, Lucas. Porque ele sempre envolve essa função x ao quadrado menos 1 elevado a n, avaliado nos extremos, né? E essa função é sempre zero nos extremos. Então, o termo cruzado é zero, o que significa que eu posso simplesmente transferir as derivadas por outro termo. Então, por exemplo, eu posso escrever isso aqui como sendo n fatorial, integral de menos 1 até 1 de dx. Eu transfiro uma derivada, por exemplo. X ao quadrado menos 1 elevado a n, d dx de x elevado a k. Ou eu posso continuar, e eu posso transferir n derivadas. Cada vez que eu transfiro, eu só ganho um sinal de menos. Então, eu vou simplesmente transferindo as derivadas de uma função para outra. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 elevado a n, dn, dxn, de x elevado a k. Mas olha só o que acontece aqui. Como a gente está assumindo que k é menor que n, então a gente tira que esse negócio aqui vai ser zero, né? Portanto, a integral de menos 1 até 1 de dx, pn de x, x elevado a k, vai ser igual a zero para qualquer k menor que n. Beleza? Bom, e o que isso implica? Supõe que a gente considere agora uma coisa tipo assim, considere uma integral dx de Pn de x, Pk de x. Né? Ou seja, o que vai dar isso daqui? Você vê que eu sempre posso usar o argumento de que, por exemplo, suponha que o k é menor que n. Se o k é menor que n, opa, claro, o termo que zera é esse daqui, ó. Igual a zero. Ah, você diz do termo cruzado? Ou seja, o termo que eu ignorei daqui para cá? Aham, diga.
Ah, claro, porque vamos voltar aqui. Lembra que, assim, quando eu faço integral por partes, né, a integral de u dv é uv avaliado nos extremos, menos a integral de v du, né? Então, quando eu faço uma integral por partes, eu sempre tenho um termo cruzado, que é as duas funções aqui avaliadas nos extremos, né? Nesse caso, a função aqui vai ser sempre alguma derivada ou alguma coisa da função x ao quadrado menos 1, que é sempre zero nos extremos, né? Beleza? Maravilha. Então, olha só. Agora, suponha que o que a gente mostrou, então, é que os polinômios de Legendre, eles são ortogonais com qualquer função, qualquer polinômio que tem grau k menor que n. Suponha agora que a gente calcula uma integral desse tipo aqui, né? E aí, suponha que o k seja menor que o n. Se o n for menor que o k, o argumento inverte, mas continua válido. Se o k é menor que o n, então esse daqui, esse cara vai ser uma soma de polinômios até grau k, né? Ou seja, isso daqui vai ser uma soma de monômios de grau menor ou igual a k. Portanto, isso daqui vai ser igual a zero sempre que k for menor que n. Tá? Por esse motivo aqui. Agora, se o k for maior que n também, né? Ou seja, é só inverter o argumento e pensar para um k fixo e pensar nesse daqui como monômios. Então, ou seja, e também k maior que n. Por último, só falta a gente ver o que acontece no caso k igual a n. Ou seja, quanto é que vale isso daqui. Isso daqui eu vou deixar como exercício. Está feito nas notas, tá? Mas eu não vou fazer aqui não. Dá 2 sobre 2n mais 1. Feito nas notas. É a mesma coisa. É o mesmo tipo de conta. Ou seja, integrar por partes e etc. Não tem muita novidade, não. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente conclui que a integral de menos 1 até 1 de dx, Pn de x, Pk de x, ela é um delta de Kronecker vezes 2n mais 1, desculpa, 2 sobre 2n mais 1, que é a relação de ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Beleza? Perguntas? Eles são uma base ortogonal no espaço de funções definidas no intervalo entre menos 1 e 1. Então, é a ortogonalidade referente ao intervalo. Então, funções reais definidas no espaço, no intervalo entre menos 1 e 1, eles formam uma base de funções ortogonais, quase ortonormais, né? Não são exatamente ortonormais, mas são ortogonais. Uhum. Beleza? Perguntas, pessoal? Holande, Oi, Gabriel, diga. você tinha citado que aquele pré-fator dos polinômios de Legendre, ele serve para uma certa normalização. É Uhum. uma normalização em que sentido, se não é para tornar a base ortonormal? Ah, é verdade. É porque a convenção lá, a convenção que se adota é que Pn de 1 igual a 1. Então, eles são para isso.
Ou seja, Tá. por motivos históricos, etc., o pessoal se convenciona não a normalizar no sentido da integral ser ortonormal, mas no sentido do PN de 1 ser 1. Perfeito, perfeito. Beleza? Como Tinha é uma esquecido. coisa histórica, assim, né? Tá bom. Obrigado, viu? Beleza. Mais perguntas, pessoal? Diga, Pedro, pode falar. Qual a ideia, Rodrigo? De ortogonalidade? Ah, sim, sim. Se eu não me engano, sim. Para o Laguerre também. Você me pegou aí, Rodrigo. Eu acho que sim. Para o Legendre e Laguerre, com certeza. Para os outros eu preciso checar, mas eu acho que sim. De ser ortogonal a todo mundo que é menor. Uhum. Beleza. Pedro, você tem uma dúvida? Ah, beleza. Ah, isso, é verdade, Pedro. Ou seja, precisa mostrar que qualquer função pode ser representada nessa base de funções, exatamente. Uhum. Então, Rodrigo, eu acho que isso fica. Então, peraí, rapidão, Pedro, né, primeiro. Ou seja, Pedro, é isso mesmo. Ou seja, você tem um conjunto infinito e qualquer função pode ser representada em termos dessa base. E aí, Rodrigo, é intuitivo mesmo, principalmente se você tiver em mente a fórmula de Rodrigues, né? Porque quando você tem uma fórmula tipo assim, ó, aí você, ou seja, faz sentido que ele é uma derivada de ordem alta de uma função, né? Então, se você agora deriva e transfere a derivada via integração por partes, você sempre vai gerar monômios menores, né? Você sempre vai matar monômios menores. Então, todos os polinômios que têm essa estrutura da fórmula de Rodrigues, isso é verdade. Por isso que eu acho que é verdade para quase todos. Mas eu só não posso dizer se realmente para todos. Show. Então, olha só, agora eu vou falar sobre a última técnica envolvendo esse negócio de polinômios ortogonais, que é a ideia de uma função geratriz. Função geratriz. Então, assim, só para a gente listar mais ou menos aqui, né, as técnicas importantes, né? Ou seja, quais são os principais conceitos, ideias que aparecem. Então, a gente tem a EDO, né, ou seja, a equação diferencial, cujas soluções dão esses polinômios, etc. A gente tem a fórmula de Rodrigues. A gente tem a ortogonalidade. E agora a gente vai ver função geratriz. Função geratriz. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia... e depois vai ter mais uma, que a gente vai ver na próxima aula, que é, deixa eu até anotar aqui, que é a chamada relação de recorrência. Relações de recorrência. Tá? Então, qual que é a ideia da função geratriz? Considere a seguinte função. G de x e lambda é 1 sobre raiz de 1 menos 2x lambda mais lambda ao quadrado. Tá? Considere essa função. Eu posso expandir isso daqui em série de potência em lambda. Então, se eu fizer aqui uma série de potências em lambda, isso daqui vai dar uma série assim, vai ser um Q0 mais um Q1 vezes lambda
mais um Q2 vezes lambda ao quadrado, mais assim por diante. Só que esses coeficientes vão ser funções de x. Né? Então, na verdade, é um Q1 de x vezes lambda. Deixa eu melhorar aqui. Mais um Q2 de x vezes lambda ao quadrado, mais um Q3 de x vezes lambda ao cubo, etc. Né? Onde esses Qn de x são funções de x. Né? O que a gente vai mostrar? Qual que é a ideia? É que vamos mostrar que Qn de x é exatamente os polinômios de Legendre. Ou seja, isso é bem bacana. A gente vai mostrar que essa função ela gera os polinômios de Legendre. Ou seja, se eu fizer g de x e lambda como sendo 1 sobre raiz de 1 menos 2x lambda mais lambda ao quadrado, uma expansão em série disso daqui vai dar somatório em n indo de 0 até infinito de Pn de x vezes lambda elevado a n. Exato, Giovanni. Exatamente. A gente vai abrir ela em uma série de potência em torno de lambda igual a 0 e ver que a série de Taylor dessa função são exatamente os polinômios de Legendre. Então, isso daqui é a ideia de uma função geratriz. Ou seja, ela gera todos os polinômios de Legendre através de uma expansão em série. E isso daqui, se você parar para pensar, é uma coisa super, assim, incrível, né? Super forte. Porque o que isso aqui está dizendo é que todos os polinômios de Legendre, eles estão contidos, de uma certa forma, nessa função simplesinha aqui. Ou seja, é uma baita função simples, inocente, mas na expansão em série de Taylor dessa funçãozinha, está contido todos os polinômios de Legendre, não só um ou outro, mas todos. Né? Então, é super incrível essa ideia de função geratriz, porque você consegue gerar todos os polinômios de Legendre através de uma expansão em série de Taylor de uma função bastante simples. Essa ideia aparece muito em física, esse conceito de função geratriz aparece muito em física e matemática. Tudo bem? Então, como é que a gente vai mostrar isso daí? A gente vai mostrar isso daí... primeiro, a gente vai desenvolver uma equação diferencial parcial para o G. Então, o primeiro passo é a gente vai fazer uma EDP para G de x e lambda. E deixa eu falar também que essa variável lambda, ela é o que a gente chama de uma variável auxiliar, tá? Ela não tem um significado muito profundo. Ela é só uma variável auxiliar que se usa na função geratriz, tá? Ela não necessariamente tem um significado específico. Então, olha só, a função g de x e lambda é dada por isso daqui. Então, eu vou calcular algumas derivadas. Por exemplo, del g, del x. Eu não vou fazer essas contas, tá, pessoal? Isso daqui ou seja, é só um pouco chatinho ficar calculando essas derivadas. Del g, del x, por exemplo, ele é lambda vezes g ao cubo. Eu vou deixar isso daqui para vocês como exercício. Né? Porque, se eu derivar isso daqui, talvez vamos fazer só essa daqui, vai? O que acontece se eu derivar isso daqui com relação a x? Vai cair um menos 2 lambda vezes menos meio, 1 menos 2x lambda mais lambda ao quadrado, elevado a 3 meios. Né? Então, isso daqui vai dar lambda vezes g ao cubo. Né? E del 2g, del x2, vai dar 3 lambda ao quadrado vezes g à quinta. Né? Da mesma forma, deixa eu talvez colocar isso daqui aqui. Da mesma forma, eu tenho as derivadas com relação a lambda. Del g, del lambda. Então, isso daqui vai dar x menos lambda g ao cubo. E a derivada segunda vai dar 3x menos lambda ao quadrado g à quinta menos g ao cubo.
Tudo bem? Tudo bem, pessoal, de verdade, assim, me interrompam. Eu estou pulando um pouquinho de conta aqui, mas é porque é só uma derivada, ou seja, eu estou derivando e escrevendo as coisas de um jeito conveniente. Só isso. Na verdade, desculpa, essa daqui até tá errada aqui. Essa última ela pode ser escrita de um jeito ainda mais simples assim, ó. 3x² menos 1, g à quinta, mais 2g ao cubo. Tá? Então, de verdade, pessoal, se não tiver claro, me interrompam. Claro, claro, Rodrigo. Então, qual a ideia aqui? Essa ideia dessa somatória aqui? Isso. Então, a ideia é que é isso que a gente vai mostrar, né? Ou seja, esse é o nosso objetivo, é mostrar que se eu pegar essa função e eu expandir uma série de potências em lambda, os coeficientes dessa série vão ser funções de x, porque é uma função de duas variáveis. Então, se eu faço uma expansão em série de Taylor em uma delas, o resultado os coeficientes ainda são funções da outra. E o que a gente vai mostrar é que esses coeficientes são exatamente os polinômios de Legendre. Então, essa função, ela gera os polinômios de Legendre através de uma série de potências nessa variável auxiliar. Isso, tem que ser analítica, mas essa função aqui é analítica, né? Então, tá tudo bem. E menos 1 e 1 é um pouco mais delicado, né? Vamos supor no intervalo aberto aí, menos 1 e 1, aí tá tudo bem. E menos 1 e 1 é um pouco mais delicado. Uhum. Beleza? Maravilha. Então, aqui, ó, de novo, só enfatizando, deixa eu apagar isso daqui para ficar menos elegante. A única coisa que eu fiz aqui é escrever as derivadas de um jeito conveniente. Então, eu peguei essa função aqui, 1 sobre raiz 1 menos 2x lambda mais lambda ao quadrado, e eu derivei ela de um jeito conveniente. Então, por que eu quero fazer isso? Eu quero construir uma EDP para G, né? E dessa EDP vai sair a equação de Legendre. Então, olha só, vamos tentar combinar agora os diferentes termos que aparecem nessa somatória. Então, por exemplo, o que acontece se eu fizer assim, ó, 1 menos x ao quadrado, del 2g, del x2, mais lambda ao quadrado, del 2g, del lambda 2. Então, eu faço 1 menos x² vezes isso, mais lambda ao quadrado vezes isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou tentar eliminar os termos que envolvem g à quinta. Então, aqui é um g à quinta também, deixa eu melhorar isso. G à quinta. Então, ó, vocês veem que vai cancelar um termo, né? Esse termo aqui vai cancelar com esse daqui. O que vai sobrar é só 2 lambda ao quadrado g ao cubo. Tá? E agora, então, eu tento misturar esses dois termos para dar isso daqui. Então, se eu fizer menos 2x del g del x mais 2 lambda del g del lambda, eu vou ficar com menos 2x vezes lambda g ao cubo mais 2 lambda vezes x menos lambda g ao cubo, que vai dar menos 2 lambda ao quadrado g ao cubo. Então, você vê que essa combinação dá isso, essa combinação dá isso. Portanto, a gente chega aqui 1 menos x ao quadrado, del 2g, del x2, mais lambda ao quadrado, del 2g, del lambda 2, menos 2x, del g, del x, mais 2 lambda, del g, del lambda, é igual a zero. Ok? Então, isso daqui o que é? É uma EDP para G de x e lambda. Certo? E aí, qual que é o método? O método, na verdade, é muito divertido, né? A ideia é que a gente vai tentar agora uma solução em série. Solução em série. Que nem a gente fez para a equação de Legendre. Solução em série de potência.
G de x e lambda igual a somatória n indo de 0 até infinita, Qn de x, lambda elevado a n. Tá? E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Alguém tem alguma ideia? O que vocês acham que vai acontecer se a gente plugar uma solução em série de potência em lambda com coeficientes que dependem de x nessa equação aqui? Não vai dar a fórmula de Rodrigues. Vai dar que esses caras aqui, ó, Giovanni, eles vão satisfazer exatamente a equação de Legendre. Isso, Gabriel. Exatamente. Ou seja, esses caras aqui vão... Uma solução em série desse tipo vai ser solução da CDP se esses caras forem solução da equação de Legendre. E aí, então, a gente vai ter mostrado que esses coeficientes são exatamente os coeficientes da equação de Legendre. Só que a gente não vai fazer isso hoje, pessoal. Não é evidente, não, Rodrigo. A gente vai mostrar. Só que a gente não vai fazer isso hoje porque eu estou ainda organizando um mini curso e eu vou ter que terminar a aula mais cedo hoje. Então, na verdade, vamos parar exatamente por aqui. Tá? A aula vai ser um pouquinho mais curta, quinta-feira e semana que vem já volta ao normal, beleza? Mas então, semana que vem, quinta-feira, a gente termina essa parte de função geratriz. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Land, Diga. só uma coisa rápida que eu ia te perguntar no final da aula, mas sobre o início da aula, eu fiquei um pouco... Não foi tão trivial para mim, a motivação que você teve para resolver o problema daquela forma. Então, você pegou uma... se você subir, seria melhor, Tá, para eu tentar ilustrar. Aqui, né? Isso. Você definiu essa função psi, e aí você calculou psi' e encontrou uma equação, uma EDO para psi, né? Aham. E, assim, o que me motiva a fazer isso para sei lá, para eu saber que o caminho que eu vou trilhar vai me encaminhar à equação de Legendre? Tá, então eu talvez pensaria da seguinte forma. Suponha que é dado para você essa expressão aqui de Rodrigues, né? E aí você quer tentar descobrir qual que é a EDO que esse PN satisfaz, né? Então, o que a gente descobriu é que esse pedaço psi, ele satisfaz essa equação aqui. Então, isso aqui é uma EDO. E agora eu quero ver, tá, então, eu quero chegar no psi, eu estou no psi, eu quero chegar no PN. Então, eu preciso sair derivando esse cara pelo menos N vezes. E ver se essa EDO consegue meio que ser convertida numa EDO para o psi. Para o PN, perdão. Faz sentido? Tá. Você precisa derivar pelo menos N vezes? É porque o PN é a derivada enésima desse cara. Então, se eu quero ter uma equação para o PN, a partir de uma equação para o psi, eu preciso derivar pelo menos N vezes. Perfeito. Eu podia tentar derivar esse cara N vezes aqui, mas aí, se eu derivasse ele N vezes, ia sair numa EDO de primeira ordem para o PN. Mas se você tentar fazer, você vai ver que não vai funcionar. Ou seja, se derivar PN, as coisas não vão ser organizadas de tal forma a ficar uma EDO só para o PN. Agora, se você derivar N mais uma vezes, aí dá uma EDO de segunda ordem para o PN. Tá, beleza. Aí é só conta depois, né? Isso, exato. Tá bom. Obrigadão, Landy. Beleza? Fechou. Maravilha. Pessoal, eu preciso ir nessa. Desculpa aí. Vou ter que interromper a aula agora um pouco mais cedo, mas quinta-feira a gente volta a se ver, tá? E a lista 5 já tá no ar. Valeu, pessoal. Obrigadão aí.